Deus conselheiro forte para a eternidade, príncipe da paz. Deus que fez todas as batalhas, Deus que tudo faz. A terra ele exalta a grandeza desse Deus. Quando ele ser fiel, ele te dá a vitória. Deus conselheiro forte para a eternidade, príncipe da paz. O Deus que fez todas as batalhas, Deus que tudo faz. A terra ele exalta a grandeza desse Deus. Quando ele ser fiel, te dá a vitória. Os anjos te
seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém dar dúvida? Sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa e não. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o mar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do gentil ao judeu, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus, ninguém explica não, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica não, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica não, ninguém explica Deus, dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o mar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do gentil ao judeu, ninguém explica Deus. Sonda no meu interior, me conhece por dentro, sabe como eu sou. Conhece os meus encantos, e em tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, ele me faz ver. Sonda no meu interior,
Será que você pode cantar essa noite? Me conhece por dentro, sabe como eu sou. E nem ao seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse amor. Cantem glória. A Ele todo som, todos nós. A Ele todo tom e toda voz. Cantem glória. Versículo 7, Atos capítulo 20, versículo 7. Eu gostaria de falar sobre esta geração Z que nós conhecemos e temos dentro de casa. Atos capítulo 20 e o versículo de número 7, nós vamos até o versículo 12, diz assim: no primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte. Continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Quantos dizem amém? Amém. Amém. Ó, bem a ver, né? Hoje eu poderia pregar aí 200 tópicos. Então hoje o nosso culto foi liderado pelo departamento vertical. Eu gostaria de encaixar esses nossos jovens nesse texto que a gente acabou de ler aqui, essa faixa etária denominada como geração Z. E não sei se você sabe, você está dentro das categorias das gerações. Eu não sei qual é a geração que você faz parte, mas tem a X, a Y, os baby boomer, não é? Que são assim os antigão.
E tem uma depois da geração Z. Não sei se você já sabia que existe uma geração já atualizada, que é a geração Alfa, os nascidos depois de 2010. Então já tem uma geração aí que a gente nem sabe ainda quais são os impactos culturais referentes a essa geração Alfa, porque os da geração X e da geração Y e da geração Z a gente já sabe. E todo mundo sabe também que o mundo passa por transformações, sempre passou, sempre foi assim, irmão. Não é de hoje, pastor, hoje o mundo está louco, sempre foi. Quem nasceu em 1940 viu o mundo de ponta cabeça em 1970. O que está acontecendo? Essas músicas, esses caras usando essas roupas desse jeito, colorida assim, que coisa maluca. Em 1970, quem nasceu nesse ano viu as coisas de ponta cabeça. Em 1990, o Michael Jackson era preto ainda. A gente viu o cara virar branco. Tem gente aqui que nem sabia esse fato. Pode falar preto? Pode, né? Preto. Negro que não pode. É isso, né? Estou politicamente correto? Estou politicamente correto, né? Afrodescendente, pastor. Olha a cor da pessoa. Ele era preto, virou branco, pastor. Não tem o que dizer. Ele continuou sendo afrodescendente, independente da cor dele. Faz sentido, irmão? Quem está comigo? Está comigo? O cara era preto, virou branco. Tem criança aqui que não sabia disso. A Nicole levou um choque quando a gente ouviu no rádio que o Michael Jackson morreu. Foi um choque para ela. Então, a geração de hoje, ela também está vivendo uma transformação no mundo, está vendo e vivendo, não só na sociedade, na cultura, na tecnologia, nos relacionamentos, em tudo, e nunca foi diferente. Mas quem não nasceu ontem, como dizia minha mãe, quem não nasceu ontem, nunca viu tanto ataque aos jovens como nós temos visto nos dias de hoje. E nesse caso, os da geração X. Eu não estou falando dos filhos lá de fora, não. Estou falando dos filhos da igreja, dos nossos filhos, dos filhos desta casa. O ataque que os nossos filhos estão sofrendo hoje para abandonar a sua fé. Filhos da igreja, não só desta igreja, da igreja do mundo, da igreja da fé, sofrendo ataques para abandonarem a sua fé. É um ataque em massa da cultura, da sociedade, da educação, do governo, para que você deixe e abandone a sua fé. Tem um site americano chamado Barna Research. Você pode entrar lá se você quiser. Barna Research, na pessoa do seu presidente, é um pastor, David Kinnaman. Esse cara, ele relatou uma pesquisa entre os jovens americanos. E claro, essa pesquisa foi feita nos Estados Unidos, entre jovens da faixa etária de 18 e 20 anos, que reflete muito a juventude mundial. 10% dos jovens cristãos, apenas 10%, eles se consideram discípulos de Jesus. Dos jovens cristãos entrevistados, supostamente jovens criados na igreja, apenas 10% se consideram discípulos de Jesus. 22% nem se declaram cristãos mais. 22%. 30% se denomina nômade. Ele crê em Deus, mas ele não serve em igreja nenhuma. É aquele que a gente chama de desigrejado. 38% ele se considera frequentador de igreja, mas sem compromisso, nem com Deus, nem com a igreja. 38% dos jovens entre
18 e 20 anos. Esse censo vai mostrar também que de cada 3 jovens que terminam a faculdade, apenas um continua cristão. Seu filho, filho da igreja, foi para a faculdade. De cada 3, apenas um. De cada 9, apenas 3 voltam crentes da faculdade. Falando da realidade da igreja hoje, em tempos de Covid, que além da imoralidade, além da relativização secular, além da pressão da sociedade, muitos cristãos não voltaram para a igreja pós-lockdown, por pelo menos 3 motivos. Medo, não sei se você sabe, mas tem gente que ainda está em casa por medo, não sai de casa com medo, não vem para a igreja por preguiça ou cansaço. Você pode, se encaixar numa dessas duas, não você que está aqui nesse culto, mas você pode de repente fazer esse balance entre preguiça e cansaço. Tem gente que não voltou para a igreja, membros ativos não voltaram para a igreja pós-Covid por causa do cansaço ou por causa da preguiça. Está muito bom estar em casa. E o terceiro motivo, esfriamento espiritual. A pessoa ficou em casa e isso foi suficiente para acabar com a fé dela. Ela não tem fé mais em Deus. Ela crê num ser superior que fica lá numa Bíblia aberta no Salmo 91 talvez, ou alguma coisa relacionada a isso, mas ela não consegue frequentar mais a igreja. Isso se chama esfriamento espiritual. Além de tudo que já tínhamos antes, a pandemia, o Covid, veio acentuar ainda mais esse quadro, irmão. E você, claro, sabe disso. Mas a gente crê e sabe disso, que Deus ainda quer salvar essa geração. Você pode dizer amém? Deus ainda quer salvar o seu povo. E é nosso trabalho ser a voz de Deus em meio a essa sociedade que está perdida. É nosso trabalho ser a voz de Deus manifesta na sociedade. E não só lá fora, na sociedade, mas dentro da nossa própria casa, porque eu estou falando dos filhos da igreja. Talvez Deus tenha nos reunido aqui justamente para dar um pedala na gente e um sacode assim e mostrar os eúticos que estão dormindo ou que já partiram e que estão precisando de um pau. A OMS, mais um dado para você entender o quão grave. Talvez você pense, puxa pastor, mas esse assunto é tão pesado. Mas a gente precisa, irmão, a gente precisa despertar para isso. A gente precisa entender o que está acontecendo no mundo, porque senão a gente fica batendo asa e achando que está tudo maravilhoso, e não está. A OMS, é a Organização Mundial da Saúde, ela divulgou uma pesquisa que 10% dos adolescentes do mundo já cometeram algum tipo de violência contra si mesmo, algum tipo de violência contra o próprio corpo, contra a própria vida. O suicídio já é a segunda causa de morte entre os jovens do mundo. Em 2015 era a terceira causa. A partir de 2019, ela se tornou a segunda causa, só perdendo para acidentes de trânsito. Uma moça que trabalha no posto de combustível lá da rua de casa, ela começou a trabalhar, e quando eu fui abastecer o meu carro, eu percebi que ela era funcionária nova, uma moça jovem, mas ela tem os braços todo cortado, já com cicatriz e tudo. Mas são cicatrizes produzidas, não é um acidente, não é o que aconteceu, é o braço todo. E ela é o retrato
dos jovens e adolescentes de hoje. O texto de Atos que a gente leu aqui, ele é muito chocante, porque ele tem muitos elementos, não é? Lucas, ele é um médico, e eu confio no diagnóstico de um médico, geralmente, não é? Ele traz um diagnóstico para nós, ele traz um retrato do que está acontecendo aqui. Então, se você tem a sua Bíblia aberta aí, no versículo 7, você pode rever comigo algumas palavras desse texto. Então, Lucas, ele começa relatando assim: no primeiro dia da semana. Que dia era esse, irmão? Primeiro dia de semana, que dia é, irmão? Que dia é o primeiro dia da semana, gente? Isso, primeiro dia da semana. Segunda é o segundo dia da semana. Faz sentido? Make sense, né? Então, domingo, primeiro dia da semana. Tem gente que diz: ó, pastor, domingo é o melhor dia da minha semana. Amém. Reunimos-nos para fazer o quê? Partir o pão. Que culto é esse? Ceia do Senhor. Então é o primeiro dia de semana e tem ceia na igreja. No versículo 8 diz assim: havia muitas candeias, onde? No piso superior onde estávamos reunidos. Irmão, o texto está dizendo que o menino caiu do terceiro andar. Eu não sei como era essa igreja. Agora pensa comigo, uma igreja de 3 andares, naqueles tempos, uma igreja de 3 andares. A igreja tinha 3 andares, de noite, porque o culto foi longe. Mas o texto diz que tinha muitas candeias, quer dizer, estava tudo aceso, sem energia elétrica. Estava tudo aceso. Imagina uma igreja top, gelo seco, luz de LED, púlpito elevado, instrumento de ponta, tudo. Igreja top, 3 andares essa igreja. Pensa numa igreja daquela época, irmão. Os caras se reuniam na casa dos irmãos. Agora não, o negócio mudou. É uma igreja de 3 andares, top. Então veja, era domingo, era culto de ceia, o prédio tinha 3 andares, tudo iluminado, sem eletricidade. E para pregar, quem é que está pregando? É ninguém mais, ninguém menos que o apóstolo Paulo, amigo. Que culto é esse, cara? Eu queria estar no culto desse. Paulo vai pregar no culto hoje. Ferveu que suco, foi todo mundo para o lugar, todo mundo. Sabe aquele dia que você está empolgou? Paulo se empolgou, pegou a palavra às 8 da noite e engatou uma terceira e vral. 8, 9, 10, 11, meia-noite, camarada. É louco, jacaré. Não acredito, Paulo está doido. Deixa eu falar uma coisa para você. A igreja mais top, o louvor mais top, o culto mais top, o pregador mais top não manteve aquele menino acordado. O menino dormiu na janela. E essa janela, ela nos remete a 2 realidades automáticas, não é? Você consegue fazer esse paralelo rapidinho. A janela vai te mostrar a realidade de fora e a realidade de dentro. É fácil, né, irmão? Fazer essa conexão aí, não é difícil. O menino está na janela, ele olha para Paulo, mas ele olha o TikTok. Ele está na janela, então ele olha para Paulo, mas ele olha o Zap. Eu nem sei se eles olham o Zap. O Gustavo não olha Zap nenhum. Pode mandar 300 mil mensagens, nunca ele vai saber. O menino está na janela, ele olha Paulo, ele olha o Instagram. Irmão, é desleal a concorrência. É desleal, é muita informação, é muita conectividade, é muita atração. Não é fácil.
não há fácil a concorrência. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10 e o versículo 1, Paulo faz uma defesa sobre o fato dele ter sido acusado de ser pesado de palavra. Olha a acusação que fizeram do apóstolo. Você é pesado de ser... É ele que escreveu isso. A gente só sabe porque ele foi defender de uma acusação. A acusação não está lá assim, não. Ele é que mandou registrar. Está escrito assim, ó. Na versão que eu encontrei está escrito assim: as cartas são bem... Vocês aí que dizem que as minhas cartas são bem corajosas quando eu estou longe, mas quando estiver aqui, ele terá medo até de levantar a voz. É isso que diziam por ali. As cartas são bem corajosas quando ele está longe, mas quando ele estiver aqui, ele terá medo até de levantar a voz. Essa era a acusação. E ele responde assim: espero que eu não precise lhe mostrar, quando eu for, quão áspero e severo posso ser. O apóstolo Paulo, você viu aquele meme assim que tem escrito assim, e aí a pessoa diz assim: Paulo, mas a gente não pode escrever isso. Está escrito isso mesmo, pode escrever sim, você vai escrever exatamente isso aí. Pode escrever. Vocês estão dizendo que as cartas são fortes, mas eu pessoalmente sou o fraco? Vocês vão ver o fraco quando eu chegar aí. É mais ou menos isso que eu estou vendo nesse culto que Paulo está pregando. Sabe quando a gente vai acordar para isso, irmão? Para essa realidade dos nossos jovens? Quando você tiver um filho. E quando a gente tem um filho, a gente passa assim, tranquilo sobre esse assunto. Mas quando a gente tem filhos, você se acorda para essa realidade. Aquela menininha que você gerou, aquele piazinho, dizemos lá no Paraná, aquele piazinho que nasceu ali na tua casa, você olha aqueles dois indivíduos e fala: Jesus, como que eu vou levar essa estrada para o céu agora? Como que eu vou falar do amor de Deus para essa gente? Sabe por quê, irmão? Porque eu não crio os meus filhos como minha mãe me criava. E com certeza, tenho aqui muita certeza nisso que eu estou falando. Provavelmente você também não cria seus filhos como os seus pais criaram você. Porque a minha mãe, só no olhar, eu já sabia a frase toda. Se eu estava na casa de visita e a visita oferecia: pega mais, filho, eu olhava para a mãe. O olhar dela já era a frase toda já: se pegar, eu mato você. Era essa a frase. Eu já sabia. Quando chegasse em casa, o couro ia comer. Fácil. Normal. A gente sabia que era isso. Eu olho para os meus filhos e eles falam: tá olhando? O que foi? Esses dias eu achei engraçado que a Ju falou lá em casa, falou: de pé no chão. O seu pai, a sua mãe, se falasse isso para você, de pé no chão, é uma pergunta. O que você vai fazer? Você vai sair, você está descalço, você vai correndo pegar um chinelo para você não ficar doente. A resposta foi: ué, pé no chão. O que tem de errado aqui? Meu pé está no chão. Qual? Não entendi. Ai, Jesus amado, não entende mesmo. Nossos pais eram diferentes. O seu pai era diferente. A questão é que minha mãe, ela não sabia ensinar muito sobre Bíblia. E sabe o que ela fez, irmão? Ela fez igual Ana, que levou Samuel para o templo e falou para o sacerdote: cria aí. Foi mais ou menos isso. Minha mãe me largou na igreja com as irmãs do coque, irmã Maria Wolf, irmã Francisca e irmã Cleide. O pastor Vanderlei conhece bem. Sofreu na mão do trio de ferro. É assim que a gente chamava aquelas santas irmãs. Sabe aquelas irmãs que parecem que quando elas estão olhando para você, elas sabem o teu pecado? Não tem irmã assim que ela está olhando para você, é transparente, você não esconde nada.
Quando a gente estava chegando, assim, toda a igreja tem uma porta lateral, né? No Brasil tem a igreja assim do lado, uma porta do lado do púlpito. Então a gente entrava por aquela porta e tinha uma delas na porta da saída, a gente só passava reto, só para não ter que encontrar elas lá na ponta. Por quê? Porque era você dar uma chance. Ela te abraçava, o cheiro de alfazema, cabelinho sempre bem feitinho, e ela dizia assim: Andrezinho, eu tinha 10 anos nessa época, e deu certo, porque eu era aluno da escola bíblica dominical, ganhei prêmio na escola bíblica. E aí elas me encontravam e diziam assim: Andrezinho, eu gosto muito de você, é por isso que eu vou falar isso. Já sabe, né, irmão? Quando começou, os antigos são assim, quando ele começou alisando, ninguém chega falando: olha, você é muito bom nisso que você faz. E pode saber, espera. Eu levava lampada direto. Sabe quando que eu saí da igreja? Quando a minha mãe saiu de perto de mim. Minha mãe foi morar nos Estados Unidos por inúmeras razões, e eu morei 3 anos sozinho. Essa fase eu fiquei fora da igreja. Então sabe o que a gente vai fazer, irmão? A gente vai grudar nesses jovens, a gente vai grudar nesses meninos. Esse é o nosso trabalho. Agarrar eles aqui, ó, pelo colar, tirar eles da janela e falar: aqui, ó, presta atenção na pregação, doido. Jesus aqui para você, rapaz. Sabe por quê? Porque o mundo está flertando com eles, o mundo está seduzindo. O nosso inimigo, nosso adversário, ele sabe que essas crianças, eles não receberam tudo ainda que eles poderiam de Deus, toda a informação que a gente poderia passar a eles de Deus, eles não receberam. Mas eles não têm toda a informação do mundo também. Então é aquele meio caminho. E não pense que ele vai deixar isso passar de qualquer jeito. Não, ele vai trabalhar dia e noite para puxar esses jovens para o lado dele. A função dos Paulo é pegar esses meninos, tirar da janela, arrastar para perto de Jesus. Eu e você precisamos fazer isso. Nós precisamos fazer isso. A Bíblia vai dizer que esse menino foi vencido pelo sono. O que é ser vencido pelo sono? Ele foi vencido pelo sono. Veja essa comparação aqui, irmão. Paulo, ele precisa parar o culto, embora já estava na hora de terminar, mas ele só deu uma pausa. Paulo falou assim: meia-noite, morreu uma pessoa? Bom, eu penso que é necessário a gente fazer uma pausa. Vamos ver o que está acontecendo com esse menino. Ele pausa o culto. Foi o que aconteceu aqui no mundo. O pastor Vanderlei precisou fazer uma pausa. Veio o Covid, veio o lockdown, o culto parou. Paulo tinha que resolver um problema no meio do sermão dele. Veja, o apóstolo Paulo não levantou Eutico com pregação, ele não levantou Eutico com oração, ele não levantou Eutico com louvor. A geração mais antiga, da qual eu faço parte, a gente aprendeu, e sempre foi assim na nossa cultura, que se a gente não sabe fazer essas 3 coisas, pregar, cantar e orar, se a gente não sabe fazer uma dessas 3 coisas, a gente não serve. E isso não é verdade, irmão, porque nem todo mundo sabe cantar, pregar e orar. Talvez sabe orar para você. Se te der um microfone para você orar, acabou a sua oração. Você não sabe cantar, você não sabe orar, não sabe pregar, mas tem alguma coisa que você sabe fazer, que vai ressuscitar um Eutico. Alguma coisa
Deus te deu para ressuscitar alguém. Um jovem desta geração, foi Deus que colocou dentro de você, e você tem que descobrir o que é. Você tem que saber o que é. A Bíblia vai dizer que Paulo desceu até o menino, não orou, não cantou, não rodopiou, nada, mas ele fez uma coisa. Você sabe o que ele fez? Ele abraçou aquele menino. Sabe o que essa geração está precisando hoje? Que a gente chegue perto, que a gente olhe nos olhos deles e mostre o amor de Deus. Eles vão se desconectando da gente e a gente vai se desconectando deles. Mas o que eles precisam é de olho no olho. É você pegar esse menino que você tem na sua casa, abraçar ele e falar do amor de Deus. Mostrar Deus para esse moleque, para essa menina que está lá na sua casa. Paulo, ele abraçou, ele disse: não fiquem alarmados, irmãos, o menino está vivo. Sabe quem escreveu esse livro? Eu já falei, é Lucas. Lucas era médico. Não é possível que ele não tenha feito um diagnóstico. Por quê? Porque esse livro, ele é escrito na primeira pessoa. E nós fomos, e fizemos, e descemos, e fomos, e voltamos, e tal. Lucas foi testemunha ocular. Ele estava lá. Provavelmente, ele pegou o menino e falou: já era. Morreu. O diagnóstico de Lucas. E mesmo assim Paulo foi lá. Veja, existe uma diferença entre o médico legista e o socorrista. O médico legista, ele dá o diagnóstico. Morreu de quê? Muito celular. Do que morreu o indivíduo? Overdose de Instagram. Muito. O socorrista não. O socorrista, ele mete um desfibrilador no peito do moleque e fala: ressuscita aí, menino. Não está morto. A gente fazer análise, né, do que está acontecendo é fácil. Qualquer um sabe fazer isso, irmão. Essa geração aí é fraca. Essa geração aí é assim mesmo. Essa geração aí é um problema sério, pastor. É um problema sério. O que você tem feito? Aponta o dedinho assim no nariz dele e fala para ele do amor de Deus. Fala que Jesus tem uma obra na vida desse menino. Fala que Jesus tem um plano. Fala que Jesus tem um projeto com a vida dele. Seja a voz de Deus para essa geração que está chegando. Cadê a tua voz, irmão? A tua voz no meio dessa sociedade. Por que Deus ainda te mantém nesse país? Por que ainda Deus te mantém firme e forte em meio a toda essa situação que está acontecendo no mundo? Para que você seja um instrumento de Deus no meio dessa geração. Você não está sem propósito. Não executar o propósito é uma coisa, não é que não exista. Ah, pastor, mas adolescente dá muito trabalho. Eu gosto de Paulo por causa disso, ó. O menino dorme no meio da pregação, ele interrompe o culto. Paulo tem que parar a pregação no ponto 18, sei lá, que já era meia-noite. Mas ele não se preocupa, ele vai até o menino, ele não xinga, ele não briga, não exorta, não dá lição de moral, não faz nada. Ele só diz isso: não fiquem alarmados que o menino está vivo. Está faltando essa coragem para a gente. Está faltando a coragem de se dispor a ser a voz de Deus. Deus vai usar alguém
para ser uma voz no meio dos adolescentes, no meio dos jovens, no meio dessa geração. Pode ser você, irmão. Pode ser você, querida irmã. É necessário que você diga: eis-me aqui, Senhor. Como o Senhor gostaria de me usar? Porque talvez Deus queira usar a sala da sua casa. E aí, se você tiver frescura com o seu carpete, você vai ter problema. Talvez Deus queira usar a comida que você sabe fazer. Pastor, eu só sei fazer cachorro quente. Ah, certinho, irmão. É só isso que jovem come. Talvez Deus queira usar a sua rede social. Quantos contatos você tem lá? Faz vídeo, vai. Você sabe cantar? Põe, mete a cara. Eu te incentivo, irmão. Faz vídeo para jovem. Você não é da geração, dessa geração conectada? Cadê você da rede social? Cadê você fazendo o diferencial? O que é que Deus pode usar em você? O que é que Deus te deu, que deu só para você? Ah, pastor, mas eu sou muito normal, muito isso, muito aquilo. Deus tem um tipo de isca para cada tipo de peixe. Desculpa, Anthony, traduzir isso, mas se você não gravou nada do que eu falei até agora, volte para sua casa com essa informação pelo menos. Deus tem um tipo de isca para cada tipo de peixe. Talvez Deus queira usar você para alcançar uma pessoa. Uma pessoa. Paulo parou o culto. Hoje nós vimos nossos cultos parados. Veio a pandemia, veio o lockdown, fechou todo mundo em casa. Agora Paulo para o culto, mas ele vai no Eutico, mete um desfibrilador lá, o menino ressuscita, e aí, todo mundo vai para casa feliz? Não, aí que eles vão partir o pão, eles voltam para o culto, e a Bíblia diz, irmão, que eles vão até o raiar da aurora, até o dia amanhecer. Eles voltam para o culto, eles voltam para a ceia, eles voltam para a comunhão. Não é hora de parar, é hora de continuar. Continue a jornada, vamos avançar, irmão. Não é hora de parar. E o texto vai dizer que levaram vivo esse jovem, o que muito os consolou. Eu tenho certeza que você que é pai, você que é mãe, tem uma verdade que você carrega. E a verdade é que se você não estiver bem, beleza, tá ok. Mas se o seu filho não está bem, é 10 vezes pior. Se o seu filho estiver bem, está tudo bem, você está bem. Mas se o seu filho não está bem, você preferia que você tivesse mal do que ele. Essa é uma realidade que você só vai descobrir quando você for pai e mãe. Mexeu com os meninos, você fica doido. Mas deixa eu falar uma coisa para você: o inimigo da nossa alma, ele está de olho neles. Ele está flertando com os nossos meninos. A morte está flertando com os nossos meninos. Ou nós seremos os Paulos desta geração, ou a gente vai ver velório acontecendo. Ou a gente se levanta para ser Paulo, ou você vai ver o pior acontecendo na vida espiritual do seu filho. Sabe a faixa etária que mais eu fico preocupado hoje? É entre 6 e 12 anos. A faixa dos 6 aos 12 anos. Esse é o período em que o caráter se fecha.
se forma o caráter de uma criança. A folha estava em branco. Agora ela começa a ser escrita e com pena de ferro fica marcado na vida daquela criança. Na minha adolescência, na minha faixa etária, a idade preocupante era dos 15 aos 22. Você lembra disso? Era nessa fase, quando tinha 12 anos, minha mãe dizia, tá cheirando fralda. Humilhava a gente, que a gente queria ser hominho com 13 anos. Tá cheirando leite, menino. A gente não entendia isso, era um desaforo, né? Uma vergonha, principalmente para os meninos. As meninas, o xingamento era outro, para ir brincar de boneca, sei lá, alguma coisa assim. Mas para nós, os meninos, era uma ofensa a mãe falar isso, principalmente na frente dos amigos, né? Hoje não, hoje está precoce o negócio. Precoce, está cedo. A igreja acha que um menino de 12 anos é criança, é novinho. Satanás acha que uma criança de 12 anos é ancião, é velho. Ele começa a trabalhar muito mais cedo. Os educadores do YouTube estão com milhões de visualização. Sabe quem dá essa visualização para eles? Você nem sabe quem é Felipe Neto, mas o cara ganha milhões do YouTube porque ele doutrina os adolescentes. Ele dita, ele tem visibilidade. Você não sabe porque você não assiste, você não gosta, olhou, porcaria. O adolescente ele vê e vê e vê de novo, de novo, de novo, de novo. E a gente tem 1 hora aqui, para neutralizar isso aí tudo que eles recebem durante a semana. Se você não fizer o seu trabalho de Paulo na sua casa, não relegue para a igreja essa atividade que é sua. A gente custa acordar, irmão, a gente custa, mas a gente precisa introduzir o evangelho o quanto antes, o mais cedo possível. Chegue antes, é o conselho que eu posso dar a você. Chegue antes. Antigamente os meninos se perdiam, sabe quando? Que os pais ficavam com medo, né? Que os filhos estavam se perdendo, quando eles iam para o campinho. Campinho era uma zona perigosa, campinho de futebol, de saibro. Os meninos iam fumar pau de chuchu. Meu Deus do céu. Olha só, revelando aqui, pastor. Pra, né, achar que eram homem. Ficava lá, falando bobagem. Os pais ficavam doidos quando os meninos iam pro campinho. Má companhia, não sei o que. Às vezes a gente que era inocente só ia jogar bola só. Estourava a tampa do dedo. Os pais ficavam de cabelo em pé, sumiam. Sarau de escola, os pais ficavam doidos. Festa de garagem, os pais ficavam doidos, ficavam loucos. Hoje os filhos se perdem dentro de casa, no quarto, no próprio quarto deles. A gente chegava em casa, a mãe cheirava a nossa roupa, cheirava a boca da gente, fazia a gente baforar na cara dela, assopra. E ai de você chegasse chupando house, ai de você. Não, frigels, nada disso aí, nada disso. Hoje nossos filhos, eles têm contato com o mundo de dentro do quarto. E nós estamos alerta a essa realidade. A gente sabe o que está acontecendo. Paulo tinha um plano B. Uma carta na manga. Se esse menino dormir, eu tenho um abraço de Jiraya aqui, que esse menino vai acordar do nada. Jiraya, do mesmo tempo que o Michael Jackson era preto. Você não é do tempo do Jiraya, irmão. É mais ou menos. Procura no YouTube lá, você vai descobrir.
Qual é o seu plano B para resgatar esse jovem, esse filho, esse adolescente que está caminhando por caminhos errados? Tem irmão nosso dormindo, tem irmão nosso que já passou para o desmaio e vai morrer em breve se a gente não tiver uma tática, se a gente não fizer nada. Qual é a nossa estratégia? O filme A Cruz e o Punhal, você já deve ter assistido, é do mesmo tempo do Michael Jackson. Você vai ver a história do pastor David Wilkerson e o Nick Cruz. Quem é crente precisa ler ou o livro ou assistir o filme, é um best-seller. O pastor David Wilkerson morreu recentemente. Ele entrou nos guetos de Nova York para restaurar meninos de gangue, meninos que faziam todo tipo de coisa errada, tocavam no horror. O que ele fez foi para o jornal. Ele ficou famoso porque ele entrava nos guetos sem medo, e ele tinha uma estratégia, uma oração de 30 segundos. Ele pegava o menino, colocava a mão na cabeça dele e dizia: Deus, repreende esse espírito do vício, que esse menino só usa droga, repreende, liberta eles em nome de Jesus e sai. O menino abriu os olhos, não tinha mais vontade de usar porcaria. Ele foi salvando, tirando pessoas das garras de Satanás. Ele tinha uma estratégia, ele sabia o que estava fazendo. Qual é a sua oração? Como você está orando? Por quem você está intercedendo? Quem é o alvo da sua oração? Sabe o que? Porque Deus nos trouxe hoje aqui, irmão, para que a gente tivesse empatia por esses jovens. O que é que eles estão passando? Tenta entender o que é que eles estão vivendo, antes de falar que essa geração é fraca, que geração boa é a tua, que eles não sabem nem se divertir. Tem empatia, igual Davi, um dia ele juntou 400 lascados, só gente que não prestava, os meninos que não valia nada, fedendo a bode. A Bíblia diz que era um grupo endividado. Davi reuniu esse grupo, andou com eles, conduziu esse povo, e sabe o que aconteceu? Eles se tornaram a tropa de elite de Davi no futuro. É esses cara que foram o esquadrão de elite de Davi no reino. Sabe esse menino aí que você fala assim: ah, pastor, mas isso aí não vai dar nada. Essa filha que você tem em casa e fala: ah, pastor, fica o dia inteiro no celular. Eles é que serão os profetas e profetisas da igreja. Eles é que serão os pastores, os ministros de louvor da igreja. Eles é que serão usados por Deus no futuro. Deixa eu te lembrar que Davi tinha um filho chamado Salomão. Salomão é o rei mais bem sucedido de Israel. Não foi talvez o mais importante, mas o mais bem sucedido. Tudo que ele fazia dava certo. Tudo que ele fazia prosperava. Onde ele colocava a mão, rendia. Sabe, a minha pergunta, sabe qual era o segredo de Salomão? O segredo de Salomão era Davi. Davi é o cara que lutou as guerras para que Salomão não precisasse lutar. Davi limpa o campo e chama Salomão. Ele deixa a plataforma limpinha e fala: aí agora, Salomão, pode vir, meu filho, está tudo limpinho aqui, pode chegar. Você vai decolar, meu filho. Essa é a nossa tarefa. Você que tem 40, 50, 60,
Esse é o teu trabalho, limpar o caminho e chamar essa nova geração. Deixar tudo prontinho e dizer: aí meu filho, pode chegar, vem para o púlpito, faz o louvor hoje, prega meu filho, está tudo preparado, agora é só você pegar o microfone e voa. Coloque-se de pé, irmão, queria orar com você. Esses meninos, eles vão voar. Eles vão voar, irmão, em nome de Jesus. Você que é jovem, adolescente, aqui dessa casa, seu pai e sua mãe já prepararam tudo. Prepararam tudo, tudo que você precisa, você tem. Você recebeu inglês, você recebeu cultura, você recebeu educação, você recebeu visto, você recebeu passaporte, você recebeu cidadania, está tudo pronto. É só bater as asas e voar. Olhe para você, jovem. Enxergue o que é que Deus fez em seu favor. Olha o quanto Deus trabalhou para deixar tudo prontinho para você. Agora chegou a sua hora. Chegou a sua hora. Deus quer te usar para trazer outros igual a você. Deus pode te usar para trazer outros iguais a você. Só que você tem que querer. Jovem que está aqui essa noite, ouça o chamado de Deus. Ouça o chamado de Deus. Ouça Deus te chamando. Eu conto com você. Eu quero te usar, meu filho. Eu quero te usar, minha filha. Você está preparada? Deixa eu te usar. Você, irmão, enxergue esse adolescente que está perto de você. Não agora, fisicamente, mas esse adolescente que está perto de você. Esse jovem que está perto de você. Esse irmão com depressão por causa desses tempos. Esse irmão que está com medo. Essa irmã que está vivendo uma crise de ansiedade. Essa irmã que está com um ataque de pânico. Esse adolescente que se corta. Deus quer te usar para curar essa geração. Eles precisam vir para a igreja e voltar para casa curados. O que é que nós estamos fazendo, irmão? O que é que nós estamos fazendo? Aqui eu termino. Mas antes eu queria que Michael louvasse o Senhor, porque é o tempo deles. A gente precisa abrir esse tempo para eles. Que enquanto eles louvam, a gente levanta a nossa mãozinha assim, glorifica a Deus e diz: obrigado, Jesus. Eu já vou ministrar uma oração aqui com você. Lord bless you and keep you, make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn
your children and your children and your children. May His favor be upon you in 1,000 generations, in your family, in your children and your children and your children. May His favor be upon you for 1,000 sobre a sua família, sobre a sua família, sobre os seus filhos, e os filhos dos seus filhos, e os filhos dos seus filhos. Oh, bendito Deus, generation in your family, and your children, and your children, and your children. May His presence go before you, and behind you, and beside you, all around you, and within you. He is with you, He is with you in the morning and the evening, and you're coming and you're going, and you're weeping and rejoicing. He's for you, 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 He's for you. Sobre os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Eu queria orar com você. 2 grupos eu queria orar aqui esta noite. Primeiro, eu queria te dizer que Deus estava te treinando para esse momento. Esse momento. Quem o Senhor vai usar, Deus? É a tua hora de você dizer: eis-me aqui. Vai preparando o teu abraço, o abraço de Paulo, para esse adolescente que precisa de olho no olho. Vai preparando a conversa que você vai ter com esse irmão que está quase morrendo, mas ele precisa de um abraço de Paulo nessa hora. Não é julgamento, talvez não é oração, talvez não é reteté na casa dele, talvez nada disso. Ele está precisando que você diga: te liguei hoje porque eu estou sentindo a sua falta. Um abraço por telefone. É você quem Deus vai usar. Tem muitos adolescentes, jovens, irmãos que estão dormindo, e Deus vai usar você. Primeiro. Segundo, jovem que está aqui nesse culto, deixa eu dizer uma coisa: Deus vai usar você para alcançar outros iguais. É você que vai conseguir entrar em casas que eu não entro. É você que vão chamar para participar de churrasco que eu nunca vou chegar perto. É o teu testemunho no meio daquelas pessoas que eles vão olhar e vão dizer assim: nossa, que menina diferente. É você que nós queremos que participe da nossa família. Jovem que está aqui esta noite, é você quem Deus vai usar. Ah, pastor, mas eu tenho tanta coisa, eu tenho faculdade para me preocupar, eu tenho high school, pastor, eu não tenho trabalho, eu preciso de emprego ainda, pastor, eu tenho tanta coisa. Deixa eu te dizer que enquanto você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das tuas. Essa é uma verdade que eu aprendi lá atrás, lá na minha infância. Meus pastores me diziam isso, enquanto eu preocupado com tantas coisas que eu tinha que fazer, e eles diziam: não te preocupes, que cada detalhe está nas mãos do Senhor, e você não terá que mover uma palha, porque
todas as coisas que você precisa, eu vou colocar nas tuas mãos. Você vai executar, vai ter tempo para você estudar, vai ter tempo para você trabalhar, cumprir com seus compromissos, e servir na igreja e fazer a minha obra ainda. Não se preocupe, porque tudo isso já estava na minha programação, no meu tempo, já estava tudo isso planejado por mim. Eu é que vou projetar tudo e você vai caminhar. As portas vão abrir e você só vai passar. Você só vai passar. Você não precisa mover nada. Você não precisa empurrar porta nenhuma. Elas vão abrir e você passa por elas. Porque quando eu faço a bênção, quando eu realizo, eu faço por completo e nada fica para trás. Tudo é completo. Essa é a lição que eu aprendi lá atrás, irmão. É a lição que eu aprendi lá atrás e eu levo para a minha vida. Deus é sensível às tuas necessidades. Deus é sensível a cada uma das coisas que você precisa. Então eu quero orar com esses dois grupos aqui esta noite. Você que vai interceder por alguém, você que vai falar com alguém, você que vai abraçar esse alguém, você que vai orar por esse alguém, você que vai chamar esse alguém, você que vai evangelizar esse alguém. Mas eu quero orar também por aqueles que entenderam o chamado do Senhor. Deus está chamando você. Você vai precisar de 3 coisas: maturidade, ferramentas e oportunidade. Maturidade, ferramentas e oportunidade. Deus vai conceder a você as 3 coisas no tempo certo. Você terá a maturidade suficiente, a ferramenta certa, na hora certa. Olha que bênção isso, irmão. Essa é uma bênção extraordinária. Você ter maturidade para fazer a coisa certa, na hora certa, com a ferramenta certa. Se você entendeu, é com você que o Senhor está falando. Eu queria que você saísse do seu lugar, viesse aqui à frente. Nós vamos orar essa noite, enquanto o Mike canta mais um pedacinho. Enquanto ele canta, se você conhece hino, eu queria que você cantasse também. Louvasse o Senhor. Você sai do seu lugar, nós vamos orar com você e por você. Aquilo que você precisa, Deus o sabe. His favor be upon you in 1,000 generations, in your family, in your children, and the children, and the children. May His favor be upon you in 1,000 generations, in your family, in your children, and your children, and your children. May His favor be upon you in 1,000 generations, in your family, in your children, and your children, and your children. May His favor be upon you in 1,000 generations, in your family, in your children, and your children, and your children. May His presence go before you, and behind you, and beside you, all around you, and within you. He's with you, He's with you, in the morning, in the evening, in your coming, and your going, in your weeping, and rejoicing. He is with you, He's with you, He's for 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 you.
com você nessa hora. Queria pedir a irmã Ana Paula. Irmã Ana Paula, você pode doar as suas mãos um minuto? Vem aqui à frente. Queria que você colocasse as mãos sobre a Cristine nessa hora. Você permite, Cristine? Você permite? Nós vamos orar. A Cristine aqui. Jesus pode curar você nesta noite, minha filha. Toda ansiedade será repreendida pelo poder que há no nome de Jesus. Toda enfermidade emocional, enfermidade que está no consciente, será repreendido nesta noite pelo poder que há no nome de Jesus. Eu queria que você começasse a orar aí, irmão, onde você está. Levante um clamor. Levante um clamor comigo nesta noite. Um clamor comigo nesta noite. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, se existe alguma enfermidade entre o teu povo, em o nome de Jesus nós repreendemos a ação do inimigo. Síndrome do pânico, depressão, crise de ansiedade, nós repreendemos você pelo poder do nome de Jesus. Saia, este não é o seu lugar, você não nasceu aqui e você não tem morada aqui. Então por isso repreendemos agora, pelo poder do nome de Jesus, que haja libertação, em nome de Jesus, libertação para os nossos jovens, Senhor, jovens que estão se cortando, jovens aprisionados nos seus quartos, jovens com crise de depressão, pensando em suicídio, em o nome de Jesus, o autor da vida, em o nome de Jesus, aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, aquele que tem autoridade para repreender a morte, espírito da morte, nós te repreendemos agora. Saia da vida dos nossos filhos, saia da vida desta igreja, saia do meio desta sociedade, para que haja fluência, o fluir do Espírito Santo de Deus sobre a vida dos nossos jovens, para que eles possam cumprir o ministério que o Senhor colocou na mão deles, Senhor. Nós ministramos sobre a vida de pais aqui esta noite, homens e mulheres que o Senhor levantou como um exército para pregar, para interceder e para orar por esta sociedade, por esta juventude que está morrendo na janela, Senhor. Espírito Santo de Deus, nós oramos por eles, Senhor, para que eles tenham liberdade para pregar a Tua palavra, o Evangelho, e possam voltar a congregar, Senhor. Eu intercedo e envio a mão do Senhor sobre a vida de cada irmão que está em casa nesta hora, que eles sintam o tocar do Teu Espírito, o mover do Teu Espírito, uma chama ardente e o desejo de vir congregar, servir ao Senhor, buscar a Tua face. Aquele que está aprisionado em programas de televisão, aqueles que estão aprisionados com a desculpa da família, aqueles que estão aprisionados com a diversão, com o entretenimento, em o nome de Jesus, caia por terra agora a ação do diabo sobre a vida desta igreja, e que os Teus filhos possam olhar para Ti, Jesus, para Ti unicamente, Senhor, para Ti unicamente, para Ti, para Ti, para Ti, Senhor. Nos usa em meio a esta sociedade, nos usa em meio a esta geração. Adore o Senhor aí onde você está, adore o Senhor.
Senhor assim esta noite? A honra, a glória, o louvor e a adoração pertence ao Senhor. Tome seu lugar apenas um minuto, entendendo que esta palavra precisa ficar gravada no nosso coração, irmão. Essa palavra fique gravada no nosso coração e você possa voltar para sua casa abençoado, entendendo que é o Senhor que completa aquilo que você não pode fazer.